Gênesis 22, a partir do verso 3, diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque respondeu: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Perdão, li até o verso 8, né? Então depois acrescenta aí a mudança, né? E que possamos, assim como orei, ficar com os nossos olhos e ouvidos atentos. Aleluia. Porque Deus quer falar conosco, amém? Amém. Queridos, Abraão, né, aqui, e Isaque era o filho da promessa. Isaque era o filho aguardado, o filho prometido, o filho que havia sido um presente de Deus para Abraão e Sara. E Isaque representava a vida de Abraão, Isaque representava o tudo que Abraão tinha. Abraão, né, com certeza trocaria os bens que ele possuía, as coisas que Deus havia dado, as terras, o gado, pela vida de Abraão. Só que agora, o mesmo Deus que havia dado a promessa, o mesmo Deus que havia feito o milagre na vida de Abraão, o mesmo Deus que havia feito o impossível na sua família, agora estava pedindo o seu Isaque, a sua promessa, a sua bênção. Abraão, né, e é curioso isso, porque a Bíblia diz que Deus pede para Abraão, Deus diz: olha, Isaque, seu filho, seu único filho, a quem tu amas. Deus sabe do amor que temos pelo nosso Isaque, Deus sabe, né, do amor que nós possuímos, pelas bênçãos que Ele nos dá, pela nossa família, pelas pessoas que amamos. Deus sabe do teu amor. Amém. Deus conhece o teu coração. E Ele disse, Deus pede para Abraão, e é curioso porque Abraão não retruca Deus. Abraão não reclama. Abraão não fala: Senhor, por favor. Abraão não fala nada para Deus. E ele simplesmente obedece à voz de Deus. E eu creio, né, que até para evitar outras palavras, né, evitar conversar com alguém, evitar se abrir acerca daquilo que Deus havia falado, ele parte de manhã cedo, de madrugada, ele se prepara para ir para o monte. E o que Abraão ia fazer, irmãos, no monte? O que Abraão estava preparado para fazer no monte? Abraão estava preparado para cantar um louvor. Abraão estava preparado para juntar os músicos e cantar uma música lenta, em adoração a Deus. Não, né, irmãos? Abraão não estava indo bradar no monte, não estava indo elogiar Deus, dizer aleluia, glória a Deus, em cima de um monte. Abraão não estava indo para marchar lá no monte. Abraão estava indo para obedecer ao Senhor. De modo que todo o holocausto, todo o sacrifício, toda a adoração a Deus precisa ser acompanhada de obediência. Adoração a Deus que não é acompanhada de obediência não glorifica a Deus, não honra a Deus, não engrandece a Deus. Agora, quando nós estamos dispostos a obedecer a voz de Deus e oferecer para Ele o holocausto que Ele deseja, a adoração que Ele deseja, nós estamos honrando ao Senhor, nós estamos glorificando ao Senhor. E o contrário é verdadeiro. Quando estamos dispostos, né, a oferecer a Deus talvez um holocausto,
mas sem obediência nós estamos insultando a Deus. Nós estamos insultando o Senhor. Amós, no capítulo 5, no verso 21, fala sobre isso. O Senhor diz, olha, eu odeio, eu desprezo as suas festas. Falando para o povo de Israel. Eu desprezo aquilo que vocês me oferecem. Porque vocês não estão andando em obediência. Isaías, capítulo 66, no verso 2 e 3, diz, olha, a este eu estimo, ao humilde, ao contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, aquele que sacrifica, né, que simplesmente faz por fazer, aquele que não está disposto, né, a obedecer, andar segundo a minha palavra, não está disposto a andar segundo os meus caminhos, é como se estivesse cometendo um homicídio, um crime grave diante de Deus. Ou seja, adorar sem obediência. Adorar ou obedecer sem ser da forma que Deus deseja. Voltar nossa atitude, honrar, obedecer, dar graças. Aleluia, Jesus. Dar graças a Deus. Glória a Deus. Ou seja, honrar, outra coisa. Adorar, outra coisa além do próprio Deus, é algo que facilita a idolatria. Idolatria é algo que está além de adorarmos uma imagem de escultura. Idolatria é algo que está além, é muito mais profundo do que simplesmente criar outros deuses. Quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos pecados sexuais, lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo vai dizer, por isso Deus os entregou à impureza sexual. A consequência do seu pecado, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram a criatura no lugar do Criador. Ou seja, trocaram a Deus por mentiras, trocaram a Deus por algo, né, humano, por algo passageiro, pelos seus prazeres, pelas suas vontades, pelos seus desejos, e por isso Deus os entregou. Deus os deixou de lado. E queridos, aqui Abraão está subindo o monte, né, mas antes de Abraão continuar a sua jornada, antes, quando Abraão visualiza o Moriá, o lugar que Deus o havia escolhido, aparece pela primeira vez a palavra adoração na Bíblia. Quando ele diz para os seus servos, quando ele fala com os seus 2 servos, né, que estavam carregando, estavam com um burrinho, e os servos, ele diz, olha, fiquem aqui embaixo, porque nós vamos subir para adorar. Nós vamos subir com o propósito de adorar a Deus. Tem lugares que você tem que ir sozinho, meu irmão. Tem lugares na intimidade com Deus que você não pode ir em coletivo. Você tem que caminhar individualmente. Você tem que caminhar com a sua casa. Você tem que caminhar no seu quarto. Você tem que caminhar no Moriá. Você tem que caminhar no lugar para onde Deus te chama. Tem lugares que Deus nos chama. Tem lugares que Deus quer que nós subamos e que estejamos dispostos a estar sozinhos. Aqui, né, Abraão revela uma disposição mental para o sacrifício que Deus desejava. Uma disposição para realizar aquilo que era vontade de Deus. Salmo 1, no verso 2, vai dizer, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Falando, né, quando nós olhamos para isso, olhamos para essa disposição de estar com a mente no Senhor, com a mente focada em Deus, com a mente disposta a ouvir a voz de Deus. Essa é a mentalidade que Deus deseja que nós tenhamos. Uma mente que esteja pronta para ouvir Deus falar. Pronta para escutar a voz de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, Paulo vai dizer, orai sem cessar. Será que Paulo está dizendo para a gente, né, não trabalhar, não fazer outra coisa a não ser orar?
Será que Paulo está dizendo que a gente não pode estudar, que a gente tem só que orar? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, né, quando olhamos lá para o livro de Números, nós vamos ver que havia um sacrifício que era chamado de sacrifício contínuo, que era oferecido tanto de manhã quanto de noite. Esse sacrifício, né, tinha a hora certa de ser entregue, mas ele tinha que ser feito todos os dias. Quando Paulo diz para nós, olha, orai sem cessar, está falando para a gente, olha, ofereçam todos os dias orações ao Senhor. Todos os dias se coloquem diante da sua presença. Todos os dias tenham uma mente preparada por Deus. Esse Números 28, 24, quando a palavra de Deus fala a respeito do sacrifício contínuo. Tenham uma mentalidade disposta a ouvir Deus. Já comecem, né, o dia ouvindo a Deus. A Timóteo, Paulo fala no capítulo 4, verso 15, medita nestas coisas e seja nela diligente. Medita na palavra, escuta a palavra, ouve a voz de Deus. E isso é muito mais do que apenas estudar, é muito mais do que apenas ler versículos, é colocar em prática na nossa vida aquilo que Deus fala. É estar disposto a subir um monte, irmão. É estar disposto a pegar o seu Isaac e ir na direção que Deus quer. É estar disposto a falar para aquilo que talvez possa facilitar a sua vida, que talvez possa te trazer conforto, segurança. Você dizer, fica um pouco aqui, porque eu agora vou adorar ao Senhor. O papo agora é entre eu e Deus. É entre o Senhor e o seu servo. Agora nós vamos resolver com o Senhor. Tem hora que nós precisamos nos afastar da multidão para ouvir Deus falar conosco. Tem hora que nós precisamos nos afastar dos barulhos, dos sons, para podermos ouvir o Senhor. E é por isso que muitos, acordam de madrugada. É por isso que muitos, ainda hoje sobem nos montes para orar. Muitos ainda hoje estão dispostos a se retirar para ouvir Deus. Um homem, chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos, pecador, irmãos. Ele disse, eu quero ver Jesus passar. Está em Lucas, no capítulo 19. Ele disse, eu quero ver quem é esse Jesus. E ele se destacou da multidão. Eu costumo dizer que geralmente as massas são burras, irmãos. Geralmente a massa segue por um caminho, e que se você reparar muito bem, você vai conseguir achar uma outra alternativa mais fácil. Não é à toa, que às vezes nós olhamos no restaurante, a porta do restaurante está cheia, aí você vai comer num lugar, você diz, mas isso aqui não é lá essas coisas. Não é tão boa assim essa comida, o atendimento não foi tão bom. Porque nem sempre as massas possuem razão. Às vezes nós precisamos nos afastar para se encontrar com Deus. Zaqueu tomou um caminho contrário. Ele subiu num sicômoro, subiu numa árvore, e lá do alto Jesus viu Zaqueu. Quando Jesus passou de baixo, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa, hoje eu vou entrar na tua vida, hoje eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o teu futuro. Aleluia, Jesus. É por isso que nós temos uma individualidade diante de Deus. Aos olhos de Deus, a salvação, nós sabemos que ela é individual. Quando Deus nos olha, Ele nos olha como igreja, mas Ele nos olha individualmente. E sabemos que as nossas falhas interferem na igreja. Somos corpo de Cristo. Quando machucamos, quando estamos feridos, quando estamos machucados, interferimos no corpo por completo, interferimos no corpo inteiro. E Deus então, apesar de olhar para a igreja como conjunto, apesar de olhar para nós como corpo, irmãos, Ele nos olha individualmente.
Um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que sabe o que se passa no coração de cada um de nós. O que tem, amados, nos impedido de subir o monte? O que tem nesse tempo nos impedido de ir para o lugar que Deus deseja? Que tem nos impedido de chegar no lugar onde Deus quer, talvez, o nosso sacrifício, a nossa oração, aquele lugar que Deus quer que nós estejamos para ouvir Ele falar conosco. Esse mundo tem muita música, esse mundo tem muita pressa, esse mundo tem muitas obrigações, tem muitas contas que você tem que pagar. Cuidado, querido, para o mundo não te seguir para o lugar do monte. Cuidado para o mundo não ir junto com você para o lugar que Deus quer que você esteja só com o teu Isaac. Cuidado para o mundo, não ir de carona para cima do monte, no lugar onde a verdade de Deus se revela na sua vida. Cuidado para não levarmos para o lugar da adoração o mundo junto. Precisamos deixar lá embaixo. Precisamos deixar lá embaixo aquilo que talvez possa impedir a nossa adoração. Que possa impedir as nossas ações diante de Deus. Isso tem que ficar no pé do monte, meu irmão. Quando Moisés subiu o monte, aqueles homens viram que a glória de Deus era tremenda, era maravilhosa. Eles falaram que suba Moisés para falar com Deus. Nós vamos ficar aqui embaixo. Porque aqui embaixo é mais cômodo. Aqui embaixo, a gente fica perto da nossa casa. Aqui embaixo, a gente não precisa, se preocupar em mudar a nossa vida. Aqui embaixo, a gente não precisa se preocupar com transformação. Porque para se encontrar com esse Deus, tem que ser transformado. Para se encontrar com esse Deus, tem que estar com a vida disposta à mudança. Tem que estar disposto a ouvir e ver o milagre acontecer. E às vezes a gente não tem paciência para isso. A gente quer o milagre logo. Abraão sabia o que Deus ia fazer, irmãos. Abraão subiu aquele monte com o coração partido. Subiu aquele monte com a certeza de que ele teria que sacrificar o seu Isaac. Ele tinha tudo para fazer o sacrifício. Tinha lenha, tinha o fogo, tinha a faca e tinha o Isaac do lado. E no meio do caminho o menino perguntou para ele: pai, nós já temos o fogo, já temos a lenha, nós temos tudo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta do Abraão foi: Jeová Jireh, Deus proverá. Ele é o Deus provedor. Ele continua provendo na tua vida. Ele continua provendo na tua casa. Ele continua provendo no lugar secreto entre você e Deus. Queridos, o que eu sinto quando eu tenho que sacrificar quem eu amo? Hoje, queridos, com certeza tivemos velórios acontecendo nos cemitérios do Rio de Janeiro e do Brasil. Famílias estavam chorando hoje. Choraram. Elas choraram. E por que nós não choramos? Você diz: nós não conhecemos quem faleceu. Não conseguimos chorar por todas as pessoas que estão talvez morrendo nesse momento. A nossa carne não suportaria, irmãos. Viveríamos um luto constante. Pessoas, famílias estão sofrendo hoje porque parentes estão no UTI. Estão desesperançados. Famílias, de pessoas que estão presas injustamente. Estão chorando. Aquelas famílias. Por que eu não choro, irmãos? Porque eu não conheço, não sei especificamente qual é a dor de cada um. Mas Abraão aqui subiu o monte chorando, irmãos. Abraão não falava uma palavra, porque ele não ia sacrificar qualquer um. Ele ia sacrificar o próprio filho. A gente sente a dor quando a dor é com a gente. A gente sente a dor quando o sacrifício é nosso.
Quando o sacrifício afeta a gente. Jesus, a Bíblia diz que ele quebrou as bancadas dos vendilhões do templo, porque eles estavam oferecendo sacrifício em troca de dinheiro. Eles estavam oferecendo um sacrifício que custava valores, não custava o coração. Custava aquilo que saía do bolso, não custava aquilo que saía do coração. E às vezes, irmãos, nós estamos dispostos a oferecer para Deus um culto, estamos dispostos a oferecer para Deus ações de graças, estamos dispostos a subir até uma parte do monte com os utensílios necessários. Mas a gente não está pronto para entregar o Isaac. A gente não está pronto para entregar aquilo que nos faz chorar, aquilo que nós amamos, aquilo que nos custa, aquilo que é bênção de Deus, aquilo que nós entendemos, que não podemos nos apegar, que não podemos nos separar. A gente não está preparado para isso. E é por isso que Deus tomou o nosso lugar, irmãos. É por isso que apesar da disposição de Abraão em obedecer, porque Abraão foi obediente até o final. Quando Abraão levantou a mão para matar o menino, o anjo bradou forte e disse: Abraão, para com esse trem aí, que agora eu vi que você é fiel. Agora eu vi que você teme a Deus. Amém. Agora eu vi que você é obediente a Deus. Glória a Deus. E quando ele olhou do lado, o sacrifício estava lá. Amém. O cordeiro estava lá. Amém. O cordeiro é o cordeiro que representa a substituição. É o cordeiro que representa aquele que tomou o nosso lugar, aquele que tomou a nossa cruz, aquele que tomou o lugar que pertencia a nós, o lugar do sacrifício. Aleluia, Jesus. Ao contrário de nós, irmãos, o Senhor sofre quando nós sofremos. Ao contrário de nós, o Senhor chora quando nós choramos. O Senhor sente a nossa dor, o Senhor sente a sua dor, o Senhor sente as feridas que foram feitas a você, as afrontas que foram levantadas. O Senhor toma o teu lugar nessas feridas, nessas afrontas. Ele toma o seu lugar. Quando batem no seu rosto, Ele toma o seu lugar. Aleluia. Esses dias, essa semana, meu vizinho lá trabalha, a gente trabalha no mesmo lugar, ele mandou mensagem 5 e pouca da manhã. Ele falou: vamos junto que hoje eu estou, quando ele está de serviço ele me chama, todo dia ele não me chama não, só quando ele está de serviço. Aí eu falei: vamos, eu vou sair daqui a pouco. Aí geralmente eu vou de bicicleta, só que eu falei, como eu vou com ele, vou. Eu falei: irmão, vou caminhar contigo 1 milha, porque se a gente tem que caminhar com quem a gente não ama, se a gente tem que caminhar com quem, nos obriga a andar 1 milha, a Bíblia diz que eu tenho que andar 2, ainda mais contigo, irmão, que tu é crente. E queridos, às vezes nós estamos dispostos a fazer tudo porque amamos. E nós falamos que amamos o Senhor. Nós enchemos a boca para dizer: Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Falamos: Senhor, para onde o Senhor for, eu vou estar junto. A gente às vezes é igual Pedro. Onde o Senhor for, eu vou estar lá. Onde o Senhor estiver, eu quero estar. Abraão subiu pensativo, coração pesado. Coração, porque o coração de quem vai entregar, irmãos, é um coração que talvez estivesse até questionando por dentro, mas por fora ele estava obedecendo ao Senhor. É por isso que a nossa adoração, ela não é seguida só de obediência, mas ela precisa ser acompanhada de reverência. A nossa obediência precisa ser acompanhada de submissão. A nossa obediência precisa ser acompanhada de quebrantamento. Amém. Abraão subiu obediente e quebrantado. Subiu obediente, mas com o coração de quem vai entregar, de quem vai colocar diante de Deus a sua vida, quem vai colocar diante de Deus o bem mais precioso. E por causa disso, Abraão desceu feliz, irmãos. Abraão desceu contente, igualzinho
a maneira como você vai sair desse culto nessa noite. Glória a Deus. Talvez você tenha entrado aqui pesado, cansado. Talvez você tenha entrado aqui até pensando em não entregar nada para Deus. Talvez você ache que a única coisa que você pode entregar para Deus é a sua oferta e o seu dízimo, mas tem muito mais para entregar. Às vezes, nós nos empolgamos e falamos, olha, entrega o teu Isaac, e comparamos isso às ofertas e dízimos. Mas existe muito mais de nós que Deus quer, irmãos. Deus quer verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus quer aqueles que estão dispostos a subir o monte da adoração com o coração quebrantado, com o coração às vezes pesado assim, do jeito que você está. Porque nem sempre chegamos na igreja leve. Nem sempre chegamos na igreja preparados, prontos para o que Deus vai fazer na nossa vida. Às vezes a gente chega com a dúvida. Chega com incertezas. Às vezes a gente chega diante de Deus sem saber qual vai ser a direção que Deus vai nos dar, qual vai ser a resposta de Deus. Mas uma certeza, querido, nós temos, que quando Deus fala conosco, quando Deus ministra, quando Deus nos apresenta o substituto, quando Deus mostra que Ele esteve no controle o tempo todo de tudo aquilo que Ele nos mandou fazer, quando Ele revela que aquilo que Ele desejava fazer era aumentar a nossa intimidade com Ele, nós descemos felizes. Porque agora Abraão desce com Isaac. O sacrifício já foi feito, meus irmãos. A presença de Deus já se manifestou. Aleluia. Deus já falou. Aleluia. Agora imagina Abraão descendo o monte com o seu menino, alegre, feliz, brincando. Aleluia. Aleluia. Às vezes Deus nos dá essas oportunidades de ficarmos leves, oportunidade de termos principalmente o lugar da sua presença. E aqui eu quero encerrar, irmãos, porque o mais importante que Deus quer fazer quando estamos preparados, prontos para subir o monte, é que Ele quer que a gente esteja mais íntimo dEle. Quando nós falamos não para tudo, quando nós deixamos lá no pé do monte aqueles que poderiam nos atrapalhar, aqueles que, ou aquilo que poderia tirar nossa atenção. Antigamente era fácil, era só você tirar o telefone do gancho. Mas hoje o teu telefone, tem um monte de notificação. O teu telefone, surge um vídeo no YouTube, ele fica, aparece lá. Manda uma mensagem no grupo da família de bom dia, aparece lá para você, bom dia. Isso já gera uma ansiedade em você. Eu quero ver, será que é importante? Será que é alguém querendo falar comigo? Será que aconteceu alguma coisa com alguém que eu amo? E você não sossega até você abrir o bendito do celular e ver que mensagem era aquela. E às vezes o nosso tempo com Deus fica de lado. Ou não estamos inteiros na sua presença, conscientes de que poderíamos ser nós sacrificados, mas que Ele tomou o nosso lugar, de que Ele tomou a nossa cruz, glória a Deus, de que Ele agora nos deu livre acesso à presença do Pai, de que agora o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e que agora podemos falar com Deus face a face. Existe um Deus que está pronto para nos ouvir, que está com os ouvidos atentos para escutar o nosso clamor. Um Deus que está com os ouvidos atentos nessa noite para escutar aquilo que está no seu coração. Um Deus que quer ter intimidade conosco. A intimidade de Deus conosco é estar na sua presença.
é a coisa mais importante da nossa vida, irmãos. É ouvir Deus, é estar na presença dEle, é ter intimidade com Ele, é estar no lugar que Ele deseja que nós estejamos, o monte, o lugar alto. Qual é o seu lugar alto, irmãos? Qual é o seu momento com Deus? Qual é o momento em que você desliga tudo só para ouvir Deus falar contigo? Qual é o momento que você diz, cale-se todas as vozes, porque agora quero ouvir o Senhor? Qual é o momento que você tem continuamente preparado para ouvir Deus falar, para você meditar na sua palavra de dia e de noite? Qual é o lugar que você tem preparado para você ouvir a voz do Espírito Santo ministrando na sua vida, te dando certeza, te dando direção, falando com você aquilo que Ele deseja? Porque foi isso que Ele fez com Abraão. Ele deu a direção, Ele deu o escape, Ele deu o cordeiro, Ele deu o sacrifício. Porque dele é a honra, queridos, dele é a glória, para Ele o louvor. Ele vai prover. O que Deus está falando conosco é: sobe, porque lá em cima eu vou prover. Talvez você diga, eu tenho medo, Senhor. Eu tenho medo porque talvez eu suba e não veja nada. Eu tenho medo porque talvez eu suba, sacrifique, e eu estou sem fé para acreditar no que Deus pode fazer por mim, naquilo que Deus pode fazer pela minha casa, pela minha família. Oh, amados, quantas vezes nós tememos estar perto de Deus porque não queremos mudar. Mas essa atitude é uma atitude de confiança no Senhor. É uma atitude de confiança de que Ele vai prover, de que Ele vai suprir, de que Ele está no controle. Não tenha medo das ameaças. Não tenha medo do que possa acontecer. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo daquilo que vai te faltar, daquilo que você acha que vão te tirar, daquilo que você acha do sacrifício que talvez Deus esteja pedindo de você, e você diga, não vou ter mais. Não tenha medo. Por isso que muitas vezes o Senhor diz para a gente, não temas, eu estou contigo. Porque mais importante do que o Isaac é a presença, irmãos. Mais importante do que o tempo é a presença. Mais importante do que o lugar é a presença. Mais importante do com quem você está aqui é a presença de Deus nesse lugar. É mais importante do que tudo. Por isso, ainda que você esteja nas profundidades do mar, ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja passando por um vale, ainda que você esteja passando por dificuldades, se a presença de Deus está contigo, meu irmão, se Deus está com você, se o Senhor está guardando a sua vida, fique feliz, se alegre, glorifique a Deus, exalte o Senhor. Aleluia. Talvez esse já seja o seu Isaac. Talvez esse já seja o seu sacrifício. O sacrifício de adorar no vale. O sacrifício de adorar na tempestade. O sacrifício de adorar em meio ao choro, em meio à dor, em meio à luta. Talvez isso seja o que Deus quer de você. Não adoramos, querido, só da boca para fora. Não adoramos simplesmente cantando canções lentas e chorando, é muito bom. Mas adoramos ao Senhor quando obedecemos de coração quebrantado. Quando obedecemos com a certeza de que esse Deus é o Deus que nos dá vitória. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós temos 5 minutos, queridos. E eu quero ainda orar por você. Amém? Será que você pode ficar de pé? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Quem quer adorar o Senhor aqui hoje? Amém. Glória a Deus. Quem quer glorificar o Senhor? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Subir o monte
tem um certo sacrifício. Tem pedras no caminho, irmãos, de quem sobe o monte. No meio do caminho, a temperatura vai esfriando. Talvez, conforme você vai subindo o monte, venha cansaço. A boca começa a abrir de sono. Parece que Deus está demorando. Não está ouvindo, não está te vendo, se esqueceu de você. Mas aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia. Aquele que te chamou é o Deus que te unge. O Deus que fez a promessa lá atrás é o Deus que manifesta a sua presença na hora certa. Antes de você fazer besteira, antes de você colocar os pés pelas mãos, o Senhor vai cuidar de você. Aleluia. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu Aleluia. coração. Aleluia. Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus que nos conhece, Pai. O Senhor Deus que sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Perdoa, Senhor, pelas vezes em que te oferecemos somente palavras vazias. Perdoa, Pai, pelas vezes em que nós simplesmente falamos da boca para fora, formamos orações prontas, repetimos, Pai, aquilo que simplesmente ouvimos e não falamos com o coração. Quando sacrificamos aquilo que nos custa, não nos resta outra coisa, Pai, a não ser olhar com sentimento, olhar com amor. Porque é dessa maneira que o Senhor nos olha. O Senhor sabe que amamos. O Senhor sabe quem nós amamos. E eu quero te pedir, meu Deus, que nesse momento o Senhor esteja dando forças para o meu irmão aqui nessa noite. Que nesse momento o Senhor esteja capacitando cada um de nós para subir o monte da adoração. Para subirmos o Monte Moriá, Senhor, que é monte de sacrifício, mas também é monte de provisão de Deus. É monte do Senhor fazer milagre. É monte, lugar, Senhor, em que o Senhor fala conosco, Pai. É o lugar onde o Senhor diz: espera aí, calma aí, tem mais paciência, porque eu ainda vou trazer coisa nova, porque eu ainda vou realizar maravilhas. Porque uma porta ainda vai se abrir. Aleluia, Jesus. Uma porta vai se abrir na tua vida, meu irmão. O milagre ainda pode acontecer. Algo novo de Deus ainda pode acontecer na tua casa, na tua família. Ei, Jesus. Adora o Senhor. Aleluia, Jesus.